Eita, quem tá hoje no programa aqui é o Suricate. É o Suricate. É verdade, é o Suricate que vem ser o nosso dialogador. É um dos criadores do personagem Suricate, que faz tanto sucesso nas redes sociais. Só no Instagram são 2 milhões de seguidores. No Facebook, 6 milhões. No X, 800 mil seguidores. No YouTube, 900 mil. Todos que amam, são fãs do Suricate, o seu famoso... Yee! Ele é o Leonardo, eu não sei mais nem o nome dele, Leonardo de Souza. Exatamente. Então, vou conversar hoje com 2 pessoas, o Leonardo de Souza e o Léo Suricate, que é o nossos dialogadores do programa de hoje. E aí, começa com quem? Vamos começar com o Suricate, né? Pode ser. Saber quem é esse cara, primeiro. Primeiro a persona, depois a pessoa. O suricate é um animal, né? Suricate o que você teria que filosofar sobre o suricate? Por que o suricate? Quem é o suricate? No sentido de qualificá-lo, de conceituá-lo. Eu acho que a primeira coisa do suricate, assim mesmo, não tem sido uma escolha minha, né? O suricate tendo começado com o Diego criado. O bicho... O Diego é o criador do suricate. Do suricate, que é o Diego Jovino. Isso. Ele que começou a brincadeira, assim. E você chega um pouco depois? Cheguei com um mês, assim. Um mês, tá. Entrei no suricate com um mês e já o Dudu já tinha entrado. E aí eu acho que tem uma coisa que liga nós, que todos, inclusive todos os 3, são criados por vó. E aí isso é uma curiosidade, talvez, se as pessoas não saibam, que todos os 3 foram criados pelas suas vós, assim, maternas, né? O Diego pela avó materna dele, pelo vô, e eu e o Dudu, a gente, uma parte da nossa vida, a gente foi criada... Em que isso consubstancia? Porque o suricate, ele é o bando do bicho, ele é um tipo de, vamos dizer assim, materno, sabe? Quem é a figura que coordena o bando é a figura feminina. E ele tem, inclusive, uma interlocução, né? Ele tem uma interlocução com a figura feminina. A mãe, não sei o que, disse que eu devia fazer isso, eu fiz aquilo. E o personagem central do suricate é a família e acaba sendo a mãe. Isso tem uma semelhança, talvez, do suricate personagem com o suricato bicho. Sim, o suricato bicho. Essa correlação. Que é esse aqui. É. Que é este aqui, o suricato. O que é o suricato, o animal? Ele é um bicho da savana africana, assim. Um animal que vive em bando, em grupo, e que a mulher, assim, né? A mulher, né? No caso, a fêmea, é a que coordena o grupo, assim, que é a líder do bando, né? E aí eles vivem comem pequenos insetos e são bichinhos engraçados, assim. A escolha foi pelo humor. Engraçados por quê? São características, eles são caricatos, sabe? O bicho abre a boca, aí tem um dente grande, e aí às vezes parece que está falando. Então isso foi elementos assim usados para criação. Eles têm uma... E faz um barulho engraçado também. Qual seria? Parece um latido de cachorro. Assim, uma coisinha pequenininha, mais fraca, assim, mais fanho. E aí o bicho é esse animal. E você disse que nesse animal eles são dominados pelas fêmeas? Vamos dizer assim, se fosse um grupo, a fêmea é uma liderança. Uma liderança. A liderança é feminina e geralmente é a mais velha do bando. E olha, tem tudo a ver então com a avó de cada um de vocês, e com a mais velha, com a mulher. Você acha que isso determinou, nem que seja inconscientemente, para a escolha do suricato? Talvez a gente não sabia e se encontrou com um código que estava aí dentro da nossa cultura. E ele se alimenta de insetos? Ele se alimenta de insetos e pequenos animais. Assim. Pequenos animais. O suricato, ele é de que lugar? Da África. Da África? De um país específico ou não? Não, e tem uma região, né, que a savana, a savana, sim. Passa por vários países, claro. Sim. E ele é um bicho que, tipo assim, nem tem no Ceará, sabe? Ele não foi... tem no Ceará e você deu a ele, vocês emprestaram, você e o Diego Jovino, emprestaram a ele uma cearensidade. Eu acho que a grande assim, sacada do Diego quando criou o suricate foi o lance do ter um banco de imagens, né? Ter, tipo, repertório. Porque ele procurou jumenta, ele procurou briba, ele procurou tejo. E aí... bichos com os quais poderia associar mais a nossa cultura cearense. E aí não tinha esse repertório de imagem no Google, na época, assim, 2012.
A gente já trabalhava com internet, eu e ele, a gente tinha uma página que já tinha uma repercussão, que era sobre cultura japonesa, a gente falava de anime, de cultura pop. E aí esse lance da internet se desagou na cearensidade, porque também a gente não se via, né? Em 2012, na internet, o espaço era muito voltado para o lance da cultura paulista, aquela coisa que é uma cultura dominante, como a Globo foi durante muito tempo na TV. E aí o Suricate nasceu de uma geração, que é a mesma geração do Braulio, do Whindersson, do Caio Oliveira, da Camila Urco. Isso estamos falando de 1900... Não, isso a gente está falando de 2012. 2012? 2012. Pensei que fosse final do século XX. Não. Não, Já é agora. Sim, é porque é tudo gente muito jovem, né? Eu tenho 30 e pouco, eu tenho 32. E o Jovino? Deve ter uns 36 hoje. Então é século XXI mesmo. Já foi. A gente viu o Orkut virar Facebook, viu o Instagram e agora o mundo do que é o TikTok, assim. Da mudança da rede social. Inclusive do comportamento até humano e social das pessoas, assim, que era um ambiente muito mais confortável. A internet acabou virando um ambiente mais de disputa, tóxico, até com todo esse debate das Big Tech. Você está me dizendo, então, que a procura do Jovino e a de você e a sua é de se associar um animal, sempre foi um animal. Tejo, um calango, Não, começou com esse lugar do bicho. Jumento. Só que o Suricate ele fez sucesso muito rápido e a gente começou a aparecer. Aí, tipo, a gente já foi chamado para ir para a TV, não sei o quê. E aí, tanto que nasce uma necessidade do Suricate crescer, porque o Suricate faz sucesso muito rápido. E aí a galera começa a fazer em outras redes sociais o Suricate. Eu digo, mas o que eu estou querendo perscrutar é por que jovens cearenses têm a necessidade de encontrar, digamos, com esses arquétipos cearenses, com essa cearensidade a qual se associa, né, a cultura do Ceará, a molecagem, a transgressão das regras. E você está me falando da relação com a família criada por uma mulher mais velha, pela avó. Em que isso consubstancia a criação da personagem? Eu acho que isso tem uma transgressão, porque a gente viu a vida a partir dessa ótica, assim. Né? Ou transgride, ou então vai ser engolido pelo sistema? Não é nem isso. Eu falo no sentido de sobrevivência. Mais do que uma transgressão ao Estado, ao sistema. É uma questão de viver. E aí eu acho que o humor foi essa ferramenta para nós. E a gente aprendeu o humor em casa. Então a gente aprendeu com as nossas avós, com nossos tios, com nossos familiares. E uma molecagem de rua, até porque eu morava num beco. Aí o Diego morava no subúrbio, a gente era num bairro periférico. Então a gente viu a cidade, o Brasil, o mundo, a partir de uma ótica, de uma micro-ótica. Tanto que eu não conhecia a cidade de Fortaleza inteira quando o Suricate começa. Eu não conhecia nem, acho que só o interior da minha avó. Eu nunca tinha saído para além de 2 lugares, 2 viagens para fora do Ceará. Eu não tinha repertório, vamos dizer assim, cultural para me dizer assim, não, isso aqui foi um encontro cultural da nossa ancestralidade e da nossa referência. Não, foi o que a gente viu no cotidiano e a gente achava que tinha que ser falado, sabe? Desde as nossas besteiras nas piadas com o Suricate até os vídeos que a gente gravou e as lutas que a gente travou, assim. Tem muito a ver com a nossa, talvez, trajetória. Eu estou mostrando aqui um deles, do Suricate, ó aqui. Fui buscar o Suricate no Instagram, onde vocês têm 2 milhões de seguidores. Só não tirei foto do Natal, porque vou usar a mesma roupa no Ano Novo. É uma das histórias. A outra, marque aquela criatura especial. Aí é o Suricate feminina. Interagindo, né? com o público. Aí já é uma linguagem mais internet. Marque aquela criatura especial que faz aniversário em janeiro. E aí vai, olha o Suricate. E hoje, como a rede social mudou, a lógica, a gente começou sendo imagem. Hoje a gente trabalha o vídeo. Muito mais o vídeo até do que a imagem estática. O Suricate aqui no canto, o Pinico aqui embaixo, uma rede, e ele dizendo, vão dormir, seus fede a mijo. Ou seja, linguagem da avó e da vila, né? E do beco, né? Da rua, do bairro, né? E aí eu acho que se encontra com a gente começa, quando isso vai para a internet, eu acho que a gente se encontrou com o que talvez as pessoas estavam procurando. A gente se encontrou com o público se encontrou com a gente, assim. Outra, agora é hora da oferta
vão passar aí no meio de vocês. Qualquer valor será bem recebido. Ah, Maria, eu tô lisa. Se o menino passar aqui, vou fingir que tô orando. Então, assim, a gente foi buscar no cotidiano o que a gente ia falar na internet. E aí, isso aí tem 13 anos de história, que já mudou de diversas vezes, assim. Acredita que um dia cortaram a luz lá de casa. Aí a mãe falou pro pai, homem, vamos fazer um gato. E aí, fizeram o gato? Sim, foi aí que eu nasci. Então vai tudo nesse lugar, num contexto da molecagem mesmo, mas um senso mais de tirar o peso do que é o cotidiano também. Porque eu acho que as pessoas, tá hora, cansam desse ritmo de que é o que o mundo oprime a elas também. E aí a gente estava atrás desse lugar, de falar de nós, assim, falar da gente. Isso é uma atitude política. Eu estou me lembrando disso, não só pelo fato óbvio que é uma atitude política, né, de intervenção social e com tanta repercussão nas redes sociais, mas também pelo fato de que eu sei que a sua formação política é muito forte. E imagino que eu lhe pergunto em que sentido ela vaza, ela extravasa, ela transborda no trabalhamento com o Suricate. Por quê? Porque você é suplente de deputado estadual do PSOL, você é filiado ao PSOL, é suplente do nosso Rosendo, né? Do Renato Rosendo. Isso. O que é muito louco, assim, até para contextualizar essa questão do resultado hoje eleitoral, né? Hoje não, porque eu fui candidato em 2022, é que, por exemplo, eu e o Diego, a gente foi do mesmo movimento, assim, mesmo movimento social, porque no começo da nossa trajetória na internet, a gente era do movimento social, a gente era do movimento de bairro. Então, a gente discutia as questões do bairro. Eu já nasci numa família de gente que era lutadora, assim, tipo, que tinha seu envolvimento político já, né? Minha avó, a minha avó é retirante, morou na Rocinha. E aí, quando ela morava na Rocinha, eles tinham a discussão dos moradores lá da água. Quando minha avó vem para o Ceará, aí traz os filhos, eu nasci, eu sou neto dela, da Dona Gonçala. Você é cearense. Eu sou cearense mesmo. Cearense. Eu sou daqui mesmo. A minha mãe nasceu lá. E aí no Rio? No Rio. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí minha avó veio-se embora e aí a gente teve a mesma problemática que ela tinha lá, tinha aqui. Que a gente morava num beco, não tinha água encanada, então tinha que pegar água no chafariz e no poço. E aí tinha todo um debate até do encanamento da água. Já nasci eu com 5, 6, 7 anos, eu me lembro da minha avó, do meu tio, da minha mãe, dos vizinhos da rua, reunidos discutindo o encanamento do bairro. Então, essa questão do pertencimento social, político, ela vem dentro de casa, assim. E eu e o Diego, a gente se encontra num movimento social. E transforma isso em humor, mas de qualquer forma, a gente está fazendo uma denúncia sim. social. E a gente não começou no Suricate, a gente começou antes no mangue, se pintando de lama e falando da especulação imobiliária lá no mangue da Sapiranga, no Rio Coaçu. E a gente começou gravando para a internet o que a gente chamava de antaploploide, que era uma tribo remanescente, uma galera que se pintava de lama e era uma tribo nativa do mangue. E o Diego era como se ele fosse um jornalista que estivesse lá gravando a galera e aí ele entendia o que a gente dizia, ele traduzia. E a nossa denúncia era sobre a especulação imobiliária. Na época, o debate sobre o Via Sul, que estava sendo finalizado lá na Sapiranga, na Washington Soares, e tinha uma discussão de bairro sobre as construções em cima do mangue. E a gente começou por aí na internet. Só que tinha uma pegada de humor tosco, que é a nossa referência, é o Tiririca, é o Nas Garras da Patrulha, né? Assim, com muito requinte refino, é o Chicanísio, o Tom. Mas a gente viu a cultura de rua mais, eu assisti muito mais o Nas Garras da Patrulha, eu vi muito mais coisas relacionadas a ouvir no rádio, né, que tangem ao tragicômico, né, o cara que morreu de rir, tomou uma facada no sovaco, né, e aí, que isso era piada Nas Garras da Patrulha, que os caras retratavam, faziam um paralelo com a violência e os programas policiais, né. Então, assim, a gente vai por esse emaranhada, assim, político. Você acha, então, que é isso? Quer dizer, uma questão... O Suricate é o humor como sobrevivência, transformando a tragédia em comédia, né? Vendo o
o lado cômico, o tragicômico, né, da vida, mas ao mesmo tempo a motivação é de denúncia, é de militância política. E de ter voz. De ter voz, dar voz. De amplificar a própria voz no sentido assim, de se entender como povo, de se entender como um sujeito político no mundo. Eu não sei, isso não foi um cálculo, dizer assim, um cálculo intelectual. Vamos fazer assim, Vamos. Não estratégia. Foi, a gente foi vivendo, nascendo, foi nascendo e foi acontecendo. Foi acontecendo. E quando eu olho hoje para isso, não só eu, acho que diversas pessoas que olham para isso, para essa trajetória, que sabem um pouco da nossa trajetória, começam a entender que a gente ocupa um lugar na cultura, que a gente buscou um lugar na cultura que não foi criado para nós, assim. Inclusive de refletir sobre a nossa capacidade intelectual, de humor, mas também da nossa capacidade de cultura mesmo, potencial cultural, do que a gente tem de importante, do que a gente tem de fato aqui no Ceará, e no Fortaleza, e no povo, o que tem de valoroso, que é para além das belezas turísticas e naturais, assim. E coisas que são, vamos dizer, quando o Brasil encontra com isso, por exemplo, acha lindo, né? O que está no Big Brother, o que está na TV, o que está os grandes artistas cearenses, mostra um pouco do pedaço do nosso povo, mas a gente mesmo como povo pouco se valoriza. E aí eu sinto isso, inclusive, com o próprio Suricate, assim. Da gente entender que, por mais que seja barato, que seja fuleiragem, né, do termo até moleque, as pessoas não dão muito valor e sentido para a própria cultura, assim. Não se acha importante. Tem um viralatismo dentro do viralatismo brasileiro, um viralatismo nordestino, assim, cearense. Você acha que tem um riso de rir de si mesmo, mas ao mesmo tempo há um certo preconceito, um certo viralatismo, como você diz. Achar que essa cultura é uma cultura de menor importância. E aí eu acho que essa geração... De gente analfabeta, de gente que eu não acho é que culta, tem um olhar... que não é de um determinado bairro mais de elite, é isso? Eu acho que isso existia. Que vem da periferia. Eu acho que sim, isso existe. Ainda tem. Eu acho que ainda existe. Mas como a coisa, ela escala e ela muda de posição, ela muda de tamanho, ela passa a ser, creio eu, ocupa um lugar da intelectualidade antes rejeitado. Que aí, quando você pega essa máscara aí não é o Suricate em si, já é um desdobramento do Suricate. Isso já é o resultado do La Casa dos Vetim, que foi uma série onde a gente denunciou a violência policial e a violência urbana, falando pela ótica de um jovem periférico que se envolveu com crime. Então, a gente quer abordar temas políticos, que é assim, beleza, o policial fala, o governador fala, o jornalista fala, o dono da empresa fala, mas a pessoa, a vítima, na situação do contexto inteiro, ela não tem voz. Ninguém sabe a motivação, ninguém sabe o resultado do que leva um jovem a abandonar a escola com 8, 9 anos de idade, se envolver com crime e com 14, 15, 16 ele está sendo pai e mãe muitas vezes. E com 24 está morto. Não chega a isso, não chega a 19. Não chega a 19. Não chega, morre com 17, com 18 anos. Envolvido por muitas vezes. etc. Tem isso, policiais, mas tem isso, etc. Mas a condição do crime organizado chega no Ceará em 2016. Isso já existia antes do crime organizado chegar no Ceará. Uhum. Isso é uma condição social da desigualdade. Então, assim, isso é o que cria uma espécie de loop que você vai lupando, né? Vai repetindo, que é a mãe que tem um filho com 16, com 15 anos, e aí o filho repete o mesmo loop, a filha repete o mesmo loop, de 15, 16 anos, e está num emprego extremamente precarizado, talvez precarizado. Você acha que, em alguma medida, o humor ameniza, passa pano, minimiza, enfim, acaba administrando? Em alguma medida, ele poderia servir como cristalizador de uma determinada ideia. Enfim, ele perderia a força porque ele faz da tragédia o humor. É um pouco isso que eu estou pensando e trazendo para você pensar sobre. Eu não acho. Eu acho que o não é essa medida. Eu acho que tem uma questão de tempo. Mas o humor como ferramenta, pelo menos aqui no Ceará, o humor moleque, essa molecagem cearense, ela foi mudando ao longo do tempo, né? O que antes cabia, hoje não cabe mais.
em termos de o que é engraçado, de Pois fato. fazer humor a qualquer preço. O que né? é o humor nesse aspecto. Para não Mas virar já gordofobia, transfobia, para não virar misoginia, para não ou virar uma ferramenta de castração homofobia. também da população, de incapacidade. Ou para não, como é que chama? Não depreciar determinados tipos físicos, uma fisiologia, uma Sociais. tipologia social, Sim. etc. É nesse sentido. Eu também, acho que perde-se que é a minha aí, inquietação. mas eu acho que tem uma coisa do humor que... E aí a gente vai para os grandes humoristas, né? Pode ir para um Chico, você pode ir para um Charlie Chaplin, né? Uhum. A denúncia está ali dentro. E você não é à toa os tempos modernos, né? O cara apertando o parafuso e fazendo a denúncia do apertar o parafuso. Quando o chicanísio, de diversas formas, por exemplo, o vampiro brasileiro, que é Banguela, né? E aí você vai estar trazendo coisas, elementos culturais no humor, que servem como ferramentas, eu acho, muito mais de denúncia, de criticar uma dor ou de refletir sobre uma dor num tom, numa esfera fora do contexto do sofrimento, né? Quando você ri de alguém, a pessoa caiu, aí você ri, depois você ajuda. No Ceará é desse jeito, não sei o que, tem esse dizerzinho aqui. Mas se você pensar, a gente é o mesmo povo que vai ao sol, né? Por causa da seca. Ou então que diz assim, a vida é uma mãe. Deve ser por isso que a gente leva tanta chinelada. É por isso que a gente tem que aprender com a lição da vida, né? A gente apanha. E eu acho que tem muito esse lugar. O Vai ao Sol, você se refere a 1942, não é? Quando um grupo... Houve um período em que não choveu muito no Fortaleza, né? Passaram 3 ou 4 dias, e que um grupo se reuniu na Praça do Ferreira para vaiar o sol, porque o sol estava ressurgindo depois de um período de chuva. Choveu e a negada, o sol voltou. Eu acho que era janeiro de 42, se não me engano. Até uma eu sei que teve um deputado, acho que foi o Guilherme Sampaio, se não me engano, pediu até a transformação dessa data do dia 30 de janeiro, 30 se não me engano. Eu acho que é 30 de janeiro ou é 29 de janeiro. É um desses 2 dias. Mas é esse lugar, tipo assim, a gente é o povo que depois... é capaz de vaiar o sol. Não, vaiou o sol não porque o sol não serve pra gente, é porque a gente Porque tava tão bom na chuva, né? Tava tão bom vindo um quadro de seca, você chove, só tem como... Se para de chover, só dá pra vaiar o sol mesmo. Então, assim, tem uma coisa no Ceará, na molecagem cearense, no humor, né, que vem da padaria espiritual, dessas paradas que a gente vem lá de trás. 1892. A gente vem lá das coisas que a gente herdou como cultura popular, né? Você pega os grandes nomes, Quintino Cunha, você vai levar Quintino Cunha, o nosso Ramos Cotoco, não é? Que vai dar, por exemplo... Otacílio de Azevedo. Conta histórias. Que conta essas histórias e tem todo... Descalça, tem aí uma história que a gente... Tem um governador que ficou debaixo da cama, escondido, e que o povo foi buscar. Não, e elegemos o bode, né? Também, como vereador. O bode Oiô é o símbolo, né? Está hoje no museu, inclusive, hoje tá no museu. Está no museu o bode Oiô, que era um bode absorvido pela boemia, não é? O pessoal dizia que ele bebia, que fumava charuto. Que fumava charuto, que ele era a encarnação de um poeta do passado. Enfim, o Ceará... E o bode é um bode transgressor, né? O bode tem, simbolicamente, da cultura greco-romana, Isso a gente está falando só de Fortaleza. E é um animal, ó. E é um animal de novo. Não é um suricate, mas é um bode. O suricate, mas o bode é um bicho terreno, né, daqui. Pois é, porque ele é um bicho de transgressão, ele é um bicho que não tem regras, não tem amarras, ele invade espaços. E o bode Oiô era da rua, ele era da rua. Ele era da rua, ele estava na rua. Ele andava na rua. Então, assim, a gente é a Fortaleza dos Gatos Pingados, é a mesma cidade. E ele veio do interior também, né? Sim. O bode foi trazido pela seca. Pela seca de 30 ou de 15. Acho que da seca de 15. Ou é de 32? Isso a gente fala só de Fortaleza, numa parte de Fortaleza de um período histórico. Mas você vai, aí o Cariri tem uma tradição, uma história e uma riqueza cultural que é completamente diferente da cultura da capital. Você tem a região de Sobral, que também tem um processo histórico, político, Oroz. Então, assim, né, Pessoa Anta, né, o nome da rua Pessoa Anta, o cara é de Oroz. As pessoas nem se ligam direito do que... Isso é o pouco que eu acessei da cidade de Fortaleza, de história, do que eu bebi, que eu não vi na escola, que eu fui atrás.
E que eu acho que o suricate se encontra com isso. Depois que a gente vai fazendo as coisas, aí depois a gente vai vendo o que a gente faz. E é engraçado porque em todas as culturas, mesmo na cultura indígena, há a figura do palhaço, há um ritual em que o humor é usado como descompensação, como distensionar, né? um distensionar de opressões, um espaço em que, como tem na Idade Média, você tem os bobos da corte, né? Mas mesmo nas culturas mais primitivas, você tem um espaço em que o palhaço, a ele é permitido dizer o que pensa e transgredir as suas regras, né? E acho que vocês estão, digamos, nessa linhagem. Quando eu digo vocês, eu me refiro ao Diego Jovino, que é o criador do Suricate, ao Léo Suricate, que é você, e o Lucas... E o Dudu. O Lucas, na verdade, ele fez a voz. E o Dudu também, como é o nome dele? Dudu Suricate. É porque assim, eu e o Dudu... Dudu Suricate. Eu e o Dudu, nós é irmão. A gente ficou com a alcunha de Suricate, é porque todo canto que o povo chegava, dizia assim, o pessoal do Suricate, o Suricate, o menino do Suricate. E, na verdade, o nome do bicho é Suricato. É. O bicho é Suricato ou Suricata. Ou Suricato ou Suricata. E vocês, muito antes da ideia do gênero, né? Do nome a partir dos gêneros, do gênero neutro, né? Vocês criaram o Suricate, que tanto pode ser masculino quanto feminino. Eu não sei se foi uma coisa bem pensada, assim. Eu acho que foi mesmo um acaso nisso. Mas aí é isso, assim. Você não sabe o que está no subjetivo do outro e aí entra... No subconsciente do outro. Olha, ele me trouxe também, além do Suricate, ele me trouxe o Leonardo de Souza. Eu queria conversar no próximo segmento do programa Diálogo também com o Leonardo de Souza. Quem é o Leonardo de Souza? Ele, o próprio, independentemente do Suricate. A gente já está fazendo uma imersão na personalidade de um dos criadores do Suricate. Mas eu queria aprofundar mais a partir dos objetos que ele me trouxe. Eu estou vendo que ele trouxe um palhaço, trouxe porque isso aí é outra história. Aí aqui é outra outra história, um nariz... A menor máscara do mundo, que é a máscara, o nariz do palhaço. Ele me trouxe também uma... Como é que chama? Uma tocha. Tocha olímpica aí. Uma blusa, enfim. Me trouxe coisas e eu trouxe também para ele uma música. Mas eu vou mostrar tudo isso no próximo segmento do programa Diálogo, onde nós vamos conversar com os dois. Com o Léo Suricate e com o Leonardo de Souza. O dialogador desta semana aqui no programa Diálogo é dois em um. É o Leonardo de Souza, mas é também este aqui, ó. É o Suricate, é um dos criadores do Suricate, que está hoje como dialogador. Ele, um grupo, na verdade, né? É mais do que dois, é vários, porque há também a presença do Diego Jovino e do Dudu Suricate, que são ali, que formam ali um grupo de grande inserção nas redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, no Instagram são 2 milhões de seguidores, no Facebook 6 milhões de seguidores, no X, antigo Twitter, 800 mil seguidores e no YouTube 900 mil seguidores do Suricate. A fazer histórias, a pequenas dramaturgias, pequenas cenas de diálogo, geralmente passado sempre no subúrbio do Ceará, de Fortaleza, e conversas desestabilizantes a partir do humor e também com fundo social, de denúncia social e política. Por quê? Porque o Leonardo também é um político, um homem da política. Ele é do partido da Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, não é? E também é suplente de deputado estadual. Então, eu vou conversar hoje, eu estou conversando hoje com... Deixa eu desbloquear. Como é? Está desbloqueado? Deixa eu vou conversar com esses dois aqui, ó. Eu estou conversando com os dois, ó. Eu estou conversando com esse aqui, que é o Suricate, e com esse aqui, que é a carteira de identidade do Leonardo de Souza Xavier. Só não valer meu CPF aí, pessoal, não tirar uma moto aí do meu nome. É, né? É da moto aquela, né? Aquela moto lá. Naturalidade Fortaleza. Ele é de maio, bababá, já sei tudo, já sei
até também o CPF, mas não vou dizer. Não diga não, pelo amor de Deus. Você acha, então, há alguma diferença entre os dois? Me dá aqui de novo. Existe. Há uma diferença entre os dois? Existe. Vamos lá. demais. Pega aqui a carteira do Leonardo e o suricate. Ah, hein? Que diferença seria? Quem são esses O dois? suricate é um bicho simpático. Até o Léo Suricate é mais simpático do que o Leonardo. Simpático. Porque tem um terceiro, então. Tem o suricate em si. O bicho. O Léo mesmo, Suricate. que sou eu mesmo. Que é você com você artístico, junto. essa Mas coisa. tem o Leonardo de Souza. Qual é a diferença aí? Eu sou um cara muito pacato, assim, Leonardo de Souza, o meu CPF, não o meu CNPJ, ele é uma pessoa muito quieta. Pacata. Você disse que ele era simpático. A primeira coisa que você disse. Não, ele é Não, muito o suricate é E muito você não simpático. seria? Eu não sou muito, não. Não é muito alegre? Não. Ou não é simpático? Eu não vou meter a do... Quem faz o palhaço rir? Porque eu rio das coisas. Eu não vou dizer que eu não rio das coisas. Eu rio muito das coisas. Mas eu não sou, talvez, uma pessoa tão alegre. É mesmo. Você então tá naquela ideia do Chico Anísio que dizia todo humorista, na verdade, é um triste. Não sei Ele se disse todo isso- humorista é um ele- triste, ele mas eu dizia sei que eu isso não sou tão muito. feliz. Assim, falo feliz com tudo, com a vida, com o mundo, com as coisas que acontecem, com a realidade. Sim, porque tem coisas que você se agarra para viver, né? Pra Você acha então que esse lado do humor que você tão bem desenvolve a partir da criação A do arte, personagem mais do é que uma o humor. forma de Eu acho que a arte, não só o humor. suportar a... Eu acho que a arte em si, não só o humor. Porque o humor é arte, né? Sim, sim. Às vezes a galera quer separar, quer dizer que o humor não é arte. Mas como eu não faço só humor, ainda mais, tenho a carreira já artística há uns 15, 16 anos. Mas o que é que entristece ou o que é que O mundo. inquieta você, O mundo, o Leonardo? a desigualdade, o mundo, Desigualdade social. a castração dos nossos sonhos, justamente por conta dessa desigualdade. A egolatria, né? Tem isso, mas eu acho que tem uma coisa que é muito mais forte, sabe? Que É é? fome, Fome. sabe? Fome. É fome. E aí fome de várias coisas, assim. Não só a fome literal do comer bem, do se alimentar, de não sofrer de insegurança alimentar, de ter todos os nutrientes que um corpo precisa estar ali para estar vivo, para estar em pé. Eu acho que tem mais que isso. Tem fome de cultura, tem fome de conhecer as coisas, de ter acesso. E eu acho que isso, para quem vem de uma periferia, isso não existe, esse lugar do sonho. Desbloqueia E para aí- mostrar que quem está falando é esse cara aqui. É o Aí- cidadão, é o político Leonardo de Souza Xavier. Aí eu acho que o suricate me permitiu ser visto. Né? Tanto que não foi uma coisa, vamos dizer assim, que eu criei, não veio de mim. Eu participo de um grupo que me deu nome, me deu espaço, me deu a condição de ser conhecido. E o suricate Inclusive- canaliza esses aspectos do Leonardo, de intervenção política. Não sei se o suricate em si, mas o Leonardo vai fazer isso onde ele estiver. Eu acho que Mas tá mais uma onde... das formas é esta. É. o suricate. Mas assim, o suricate me permitiu, inclusive, fazer outras coisas na arte. Me permitiu fazer clipe, me permitiu dirigir clipe, me permitiu fazer série, me permitiu acessar as coisas, a estudar, a ter acesso a tipo de conhecimento que eu nunca teria na minha vida, como a política, o movimento social também me permitiu. E há algum outro objeto que poderia ilustrar isso que está dizendo? Esse aí que tá Esse na aqui? tua mão. Que seria a menor máscara do mundo? Quer colocar? Um palhaço. O palhaço. Por quê? O que, que tem a ver com... Opa! Que palhaço você é? Não, eu já fui. Talvez ainda seja. Como é o nome do seu palhaço? Não, eu não tenho um palhaço Não específico. Eu acho que talvez o Leonardo fosse o palhaço nesse sentido. Mas Porque o palhaço é a visão da sua fragilidade, né? O palhaço, a palhaçaria geralmente está ligada a essa... a teatralizar a nossa mais íntima fragilidade humana. rir da própria miséria. Isso. Mas foi o lance do palhaço, não é que eu criei o palhaço, eu ganhei um palhaço de um grupo musical, que é o Baiana System, que eles iam fazer um clipe, e o clipe é o Cabeça de Papel, que é um palhaço. E aí eu já tinha uma identificação com palhaçaria já a vida inteira, e o humor, principalmente o humor do Nas Garras da Patrulha, né? Ele é meio assim, né? Bufônico,
Sim, o bufão é mais do que o palhaço. O bufão é mais... Eu não sei se eu sou tão bufônico quanto ele. Pois é, porque o bufão é mais grotesco, é mais... ainda escrachado. Mais escrachado, mais caricato. O E palhaço aí... ainda tem uma certa chaplinianidade, né? Mas o bufão não. O bufão é do escracho mesmo. O Tiririca é palhaço, né? O Tiririca é um palhaço. Então, assim, as minhas referências... a sua fragilidade, são ali, tá ali. Minhas referências são essas, né? Você ganhou esse palhaço? Não tô entendendo. Eu ganhei porque esse grupo queria fazer um clipe, eles tinham criado um personagem chamado Cabeça de Papel. E aí eles queriam que você fizesse o personagem, que era o protesto do sorriso, que era rir da nossa situação. E a música faz uma denúncia contra a extrema-direita, fogo no Bozo, fogo no Trump. Isso era 2018. Como é o nome da música? Cabeça de Papel. Cabeça de Papel. Vamos ver se a gente consegue ouvir Cabeça de Papel aí. Eles me chamaram por remix, assim. Eles lançaram essa música, depois eles fizeram um remix com Tropiquilas, que é um DJs, assim, é um grupo de DJs. E eles fizeram uma versão dessa música, me chamaram para dirigir esse clipe. Cabeça de Papel é o nome da música. E você tem um personagem? Vai fazer agora um pedacinho pra gente? Não, eu não falo. Na verdade, não, eu teria você não que fala? ter... um personagem silencioso. Pintado? Isso. Pinto o rosto. Com esse nariz, com esse nariz. Com um macacão vermelho e uma camisa do Brasil por dentro. Porque a performance tem a ver também com se mostrar a camisa, né? Tirar a máscara. E a máscara, no caso, é o macacão. E o que foi que essa experiência ensinou? O que ela consubstanciou? É uma denúncia, na verdade. Assim. Em você? Em mim? Mudou? A ponto de você trazer e dizer, eu ganhei esse palhaço. Mudou a ponto de eu mostrar uma coisa que estava dentro de mim, que eu não mostrava para ninguém. Tanto que eu ganhei. Esse nariz é de presente. Foi um presente de um E o que você não mostrava para ninguém? Talvez esse lado, palhaço, da denúncia, do humor, da coisa cômica, mas também desconfortável, né? Porque tem isso também, às vezes, no palhaço, né? Um desconforto, tem um medo do palhaço, né? Tem inclusive, muita criança que tem medo de palhaço. Né? Criança tem medo de palhaço. E aí eu acho que tem esse canto, assim, eu acho que uma identificação nesse lugar, de poder botar uma máscara, um nariz e poder fazer um protesto nesse lugar do humor. E sem porque também o Baiana permitia esse lugar para mim, assim, de poder, com a minha arte e aí com o meu jeito um pouco alegre e engraçado, falar de coisas que são um pouco delicadas, né? Ainda mais quando você denuncia as questões, vamos dizer, políticas do Brasil. E no palhaço uma dimensão tragicômica, claro, não é? Sim. Na palhaçaria uma certa tristeza, Tanto que no clipe a gente aborda uma realidade dentro do conjunto habitacional, é um trenzinho da alegria, e aquele trem é como se fosse o Brasil, desgovernado, sendo coordenado por E aí nessa figura não do palhaço como o palhaço do humor, da graça, né? A figura negativa social que foi construída, e o povo como palhaço mesmo, no sentido de palhaço de ver isso, de viver isso, de presenciar isso, e muitas vezes vestir o nariz desse lugar do brasileiro e ainda conseguir rir. Já que você falou disso, chegou a hora a propósito de mostrar a você uma música, porque eu sempre trago uma música para você refletir, para o convidado refletir. E eu olhei assim, o que eu vou levar para o Léo Suricati? E eu encontrei esse rapaz aqui, que está aqui no nosso canal 5, no programa Lero White, que é o Falcão. Que música que eu trouxe? Vamos ver o que eu trouxe. Para você comentar. Olha a loucura que eu associei. Comentar a obra do Falcão é dificuldade, viu aí? O povo feio das orelhas grandes. Eu sabia que era essa música, eu conheço. Dos olhos coisados. O povo feio Das canelas finas. O povo feio Do bucho quebrado. O povo feio. É esse povo feio mesmo, viu, Falcão? Da bucha. O povo feio dos peitos arriados. O povo feio da cabeça grande. O povo feio do pé quadrado. O povo feio. O povo feio. É os peitos em cima do bucho. É os buchos em cima dos
feio. Ô povo feio, ô povo feio das orelhas grandes. Tem uma história engraçada com essa música. Ô povo feio das canelas finas. Das canelas finas. Ô povo feio do bucho quebrado. Do bucho quebrado. Ô povo feio. Ô, por que que eu me lembrei de você e do suricate, desse ô povo feio, da bunda murcha, ô povo feio das orelhas grandes, do pé quadrado. Ô povo feio. Falcão é uma lenda, né? Ô povo feio. Maior de todos. Tem nada a ver com o contexto, mas essa música, eu namorava com a minha esposa hoje em dia, e aí uma vez eu meio melado, fiquei assim, a gente foi dormir junto e tal, e eu comecei a cantar essa música e enchi o saco dela cantando essa música. Ela ficou com ódio do Falcão nesse dia. E eu... Mas o que você acha que eu associei? O que você... Não é nem isso, é o que essa música desperta em você para falar? Sobre o povo, sobre a associação entre o suricate e o Falcão, e essa música do Falcão. Ô povo feio, do bucho quebrado. Eu acho que tem a povo coisa feio, da língua canela do cearense fina. mesmo, da língua tirana, como diria minha avó, a língua ferina, né, de mangar dos outros. Mangar dos outros. Eu acho que o Falcão, ele é muito isso também. Ele manga dele, manga dos outros, ele manga das coisas. Eu acho que é assim, um cara massa. E veja que você falou dessa linhagem de humor e na própria composição da personagem chamada Falcão, né, que é o Marconde, né? Marconde, que é o personagem, que é o ator e compositor, e humorista, desenhista também. Eu acho que ele é arquiteto, né, não? Arquiteto, Bichão, amado Falcão. É porque o pessoal pensa que o cara sai vestido desse jeito, o cara é um doidinho. Que é um doidinho, mas não é nada. O cara é danado. Pinico Maravilhoso. cheio, Gente boa. Como diria ele mesmo, pinico cheio. Pinico cheio, é. Olha, e ele tem o quê? Ele tem um girassol. Né? O mesmo girassol era usado no começo do século passado, do século XX, pelo Ramos Cotoco. O Ramos Cotoco também usava isso. E a gente fala dessa linhagem do nosso... O Falcão é um cara foda, do né? nosso Falcão. E eu lembrei disso para você. Eu lembrei de você e da relação que você falasse... em que medida esse povo feio é a sua redenção e, ao mesmo tempo, a sua mangação. Eu faço parte desse povo feio, né? Eu faço parte do zóio grande, do bucho quebrado. Então, assim, eu me identifico com Eu sou esse povo feio, né? Eu sou esse povo feio, do bucho quebrado. Eu não tenho vergonha de mangar de mim, de dizer... Mangar de si mesmo. Acho que essa é a grande questão do humor. Né? Mangar de si mesmo. Eu levo isso a sério, vou dizer assim. Você leva isso a sério. E acho que é uma grande crise hoje, vou aproveitar para dizer a minha opinião, eu acho que a grande crise do humor hoje é a falta de se mangar de si mesmo. Eu acho que fica sempre... o mangar de si mesmo virou bullying com o outro, sabe? Do bullying em relação ao outro. Eu não sei, mas assim... Falando mal do outro, todo tempo agressivo geração... com o outro. E não de se expor e dizer das suas fragilidades. Porque assim, eu tenho uma geração aqui que eu acho, assim, fora de sério. Né? Eu pego um cara que nem o Moisés Loureiro, que ele é um cara... Loureiro. Fantástico. Pra mim, assim, eu assisto às vezes o espetáculo do Moisés, o mesmo espetáculo 4, 5 vezes. Por que você... Acho engraçado. Tu acha engraçado? Acho engraçado, acho a piada engraçada, acho o jeito que ele conta engraçado. Eu acho que ele faz uma reflexão em algum momento sobre vida, sobre lugar. E ele respeita os direitos humanos, essa questão do politicamente correto, isso também... Tem isso, mas isso não acho também que, mas não acho que é relevante isso. Para você? Mas não é isso que vai fazer eu rir de uma piada. Às vezes o cara pode ser um cara grotesco e ele contar uma piada que eu vou dizer, eu achei isso engraçado. Porque a qualquer preço? Não, eu não falo de qualquer preço, eu falo de ser uma piada engraçada. Você ri, por exemplo, tem coisas que o Moisés, por exemplo, ri sobre política, que eu tô rindo e eu voto no político, que ele tá fazendo a piada, e eu tô entendendo a piada e eu acho aquilo engraçado. Poderia fazer piada você sobre o PSOL? Acho que sim. Ele faz. Deputado, mas digo você que é deputado, suplente deputado estadual pelo PSOL. Eu vou dizer assim, ia talvez ficar um pouco pesado, porque justamente eu sou suplente de deputado no PSOL, mas eu acho que quando se faz uma piada com a esquerda, num contexto geral, se faz piada com o PSOL, né? E eu acho que nós não temos que perder essa vamos dizer assim, essa identidade de rir de si. E aí, quando eu falo não só como povo, unidade popular, povo, né? E a gente não pode, por alguma questão, seja política,
negar isso. Porque senão a gente vai ficar chato pra caralho. A verdade é essa, nós não pode virar... Tem coisa que, assim, não, isso aqui a gente não faz piada, por quê? Por uma questão de vastos pontos, assim. Mas, para mim tem uma coisa que é importante no humor e o suricate como defesa, não só o suricate, mas o que a gente faz, é que a gente tem que saber dosar esse lugar do rir de si, mas a gente também não pode perder. Não sabe? E a gente tem que rir de nós, assim, em algum aspecto, das nossas contradições, né? É o que E podia faz... dizer também, ô povo feio, do pessoal mais besta é engraçado do que isso, pra mim, eu sou fã de besteira. Eu gosto... Não, e podia ser um povo feio de outras religiões, ou de outras regiões, né? Ou de outras circunstâncias. Sim. Né? Olhar para finlandês e dizer, ô povo feio, uns branquelos, não sei o quê, só vai mudar o jeito. Sim. Né? Ô povo feio, mas que eu fala acho esse que inglês, tem ô povo mas feio, isso é uma que parece uns ratos brancos, entendeu? Você pode Mas fazer gozação com qualquer tipo de gente, e não com um determinado estereótipo de um determinado povo. Mas né? eu acho que essa Isso é conotação do Falcão, por exemplo, cabe em qualquer lugar. Essas mangações aí, qualquer lugar. Mangar de qualquer um. Mas tem, por exemplo, um cara que nem um Caçarola, um palhaço Caçarola, Sim. que tem umas músicas que, assim, é engraçado, mas Porque você ri com, assim, ó, segurando a consciência para não rir. É um olhar do diferente. O povo feio não se parece comigo, aí eu acho o outro feio. Sim, né? Na verdade, então você é a olha, falta de passou- pertencimento também, não é? Passou uma pessoa feia, o cabo cearense manga. Pois mano. é, mas é feio para um determinado, mas- sob um determinado prisma. Ninguém é mas- feio no sentido, né? Lógico, aí você vai para umas questões muito ideais, mais lá em cima. Mas tem um padrão. Mas né? tem um padrão, mas padrões. você tem uma coisa que é cultura. Nós nasceu, já existiu aí, já está aí. Então, se nós nasce num canto, já está estabelecido esse lugar, não é sobre você não achar engraçado, é sobre o todo. E aí tipo assim, tem coisa que é aceitável do todo e tem coisa que não é mais aceitável do todo. Afora tudo que você trouxe do suricate, eu quero colocar antes do objeto de surpresa, isso aqui que eu achei esquisito você trazer. É uma tocha olímpica? Mas Que não tem nada a ver com Por que não tem nada a ver com humor? Não tem nada... Por isso que eu estou colocando agora em pauta isso que você trouxe. Eu acho que tem uma questão de simbologia, de reconhecimento. A gente conduziu, eu, Dudu e o Diego. O Diego ainda fazia parte do suricate, porque o Diego saiu do suricate em final de 2018. O Diego Jovino. Isso. E aí continuou eu e o Dudu na trajetória, tocando as coisas. Mas essa tocha, ela foi em 2016, quando o Brasil recebeu a Olimpíadas. A gente foi convidado. Você carregou a tocha. O fogo olímpico e um passou para o outro, assim. Uhum. O Dudu, que você se refere, é o Eduardo? Eduardo de Souza, que é meu irmão. Inclusive. Eduardo de Souza, que é teu irmão. Vamos ao objeto de surpresa? Eu trouxe o objeto de surpresa para ele. Olha, numa nova caixa. Tão linda agora que é tá produção. high-tech, viu? Agora tá. Antigamente era como é que chama? Num envelope. Agora eu tenho uma caixa. Não, agora dá até o meu dá até para comer, viu? É? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu te entregar o meu que eu trouxe. Deixa eu ver o que você trouxe pra mim. Rapaz. E eu vou abrir primeiro... Não, abre primeiro o meu. Nem sei, agora eu não sei mais. Vamos abrir os primeiro. dois. Não, abre primeiro o meu, vai. Vamos assim. Abre primeiro o meu. Vê aí o que trouxe pra você. Isso aqui. Que foi que eu trouxe? Isso aqui. É verdade, eu trouxe o espelho. Pra você se olhar Se ver. e dizer... Deixa eu ver se eu queria botar você aí. Não sei como. Aí, fica aí, Pronto. fica aí. Não, mais pra cá um pouquinho. Não, mais pra cá um pouquinho. Não, homem de Deus. Mais pra cá, mais, pra você aparecer. Pra cá e pra onde? Pra cá. Aí. Você tá se vendo, aqui a gente tá vendo você Eu tô se me olhando. vendo. E Olha você eu tá me se vendo, vendo. mas o espectador tá vendo você. Ixi, E aí, você deixa eu olhando segurar pra com a você outra mesmo, mão. o que você diria? Não, agora você se cobriu. Vixe. Agora você... Aí. Pronto, O que é que você diria pra você mesmo? Quem é esse cara aí? Enfim, o que essa imagem que eu trouxe desperta em você, enseja em você? O que enseja em mim? Eu sei lá, a partir daí, o que você diria? Coragem. Você tem coragem? É isso? Você tá vendo um cara corajoso aí? Tem que ter coragem. Pra ser Leonardo? Pra ser os dois. Pra ser os dois, o Leonardo e o... É. Deixa eu ver se aqui eu coloco você assim. Porque eu queria que o público visse você. Deixa eu ver. Aí eu não consigo me ver. Eu não consigo ver. Mas eu acho que já deu. Já
Deus. Enfim. Agora, eu é que é mais fácil, né? Que aí eu tô vendo o controle. Aí eu tô vendo. Eu não consigo, tá não aqui, tenho esse poder, não. É isso que eu queria. Aqui, ó, É isso que eu queria. Vê se você consegue com você. Eu E olhando? você. Não, Olhando ali, tem uma vai. câmera aqui. Aí, ali, High-tech. aqui, ó. Isso, agora você. Deixa eu botar Agora um olha, X, isso. um X. Isso. Então, Não, agora tá com só o braço. Agora, aí. Então, Olha pra de cá. perfil. Isso. Quem é esse cara? Eu sou corajoso. Eu conheço esse cara De algum lugar. de algum lugar. Conheço da vida. Você Mas conhece eu tô, da vida? na verdade, eu tô vendo câmera, eu não tô me vendo, não. Mas Não, também... mas aqui a gente tá te vendo. Eu tô ligado. vocês Mas tão esse me cara aí vendo. que tá aparecendo no espelho, agora tá aparecendo só um pouquinho a boca. Pronto. Esse agora? cara tem coragem de quê? Você por 3 vezes olhou pra ele e disse, coragem. Coragem. Coragem pra quê? 4 vezes. Qual é a coragem Pra desse tá herói? vivo. Hein? Herói, não. A coragem pra Pra tá vivo. tá vivo. existir. Pra sobreviver. Pra sobreviver. O Suricate vive de patrocínio, né? Monetização se chama. Monetização no YouTube. No YouTube. Mas Muito bem. O Nos Suricate últimos vive 5 de minutos, publicidade. eu vou olhar o que foi que ele me trouxe. Eu vou olhar o que foi que ele me trouxe. uma coisa bem... É de chupar. Opa, é mesmo? É uma fruta, é isso? É. O caso é grave. Deixa eu ver. Será que eu tô pensando que é isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo. É siriguela! Oba! Segure ela, como diria o Tiririca. Segure ela, você trouxe siriguela. Segure Pra ela. lembrar o quê? Pra pautar o quê? Hein? Rapaz, assim... Cearensidade no cardápio. Hã? Acho que a primeira coisa é que a gente aprendeu primeiro a chupar para depois comer. É verdade. Primeiro a gente chupou Pra o depois peito da comer. mãe. Mas no peito da mãe, na amamentação, você tem as duas coisas. Você está chupando e ao mesmo tempo se alimentando. Sim. Há uma questão de prazer bucal e há um prazer de alimentação. Sim. Mas a gente primeiro se alimentou chupando. Eu acho que isso é uma boa reflexão. De lembrar que depois a gente primeiro precisa chupar para depois comer. Assim, a galera tem uma conotação sexual aí, Tem. mas tem uma questão... Mas você trouxe a Freudiana. conotação sexual ou a conotação a qual me referi agora? A mãe, Aos três, as duas coisas é o que eu queria dizer, que é um contexto mesmo de vida. E de Talvez. novo volta a figura materna em você. Fui O meu criado por Freud vó. aqui está falando. Eu fui criado por vó, então, tipo, eu não consigo fugir muito disso. O que é ser criado por vó? Qual é o diferencial de ser criado por vó? Dizem que vó é mãe com açúcar, que vó Não, minha avó perdoa. não foi mãe Não, com né? açúcar, não. É sal, né? Minha avó nem foi tão sal, mas é porque, assim, a vida é uma vida sofrida, né? Tipo, eu não falo muito sobre a minha vida, mas eu vim do abandono. Então, ser criado por vó foi a minha possibilidade de existir, porque minha avó me pegou para me criar. Tem então implícito aí ou explícito um abandono. Mas não foi porque minha mãe quis também. Então, depois de anos, eu entendi isso. Que foi por questões sociais. Sociais, violência doméstica. Tem várias coisas aí nesse embalaio de coisas que é a vida, que aí depois você tem que ser adulto e entender o porquê que você busca algumas coisas na vida que lhe faltou na infância. E aí, não que eu não tenha... A minha mãe não tenha me amamentado quando eu fui uma criança. E no certo sentido, Mas- o suricate é uma criança permanente, né? É uma boa. Suricate não O envelhece personagem, nunca. o personagem principal é criança. uma criança de 8 anos. Você Central. estandartizou a criança que você foi, que você é. E ainda. nem foi eu que fiz isso de fato, assim. Que mas você começa sim. isso o Mas Diego, você mas sim. a minha grande É, identificação, a identificação com isso é com esse ele. lugar. Uhum. Então, assim, Que assim, foi mal aqui, ó. A posição da câmera, eu me esqueço, eu vou ficando confortável, aí eu vou me mexendo. Mas é lindo essa análise de que o suricate é uma criança Que ficou. permanente. Você, criando o suricate, você E eternizou- no debate do La Casa do Betinho eternizou era a sobre criança. o debate da criança que perde a infância para a violência. Olha, chegou a hora depois do objeto surpresa, nos últimos instantes, o isso ou Últimos aquilo. minutos. Vamos ver. Isso ou aquilo? Isso, a máscara, A máscara. A máscara ou a tocha? a tocha. A tocha? A tocha porque simboliza um momento muito importante para mim, pro Dudu e pro Diego. A siriguela ou o espelho? Hã?
a siriguela... Não, a tocha. A tocha ou o espelho? Nessa hora, a tocha. A tocha. Eu escolheria a tocha mais... ou a siriguela? A siriguela. Então vamos terminar com a siriguela. Siriguela porque é um vida. alimento, é vida, né? É vida, é isso. Antes de você comer, você chupou. Já comeu, é a mãe. É a mãe. É a busca. Ele insiste na busca do peito da mãe. Que coisa linda, né? Esse cara é uma criança. Uma molecagem. Que não quer ser desmamada nunca. Ah, fui há muito tempo. Não, mas Eu continua. tenho saudade, talvez, do açúcar, do doce da minha mãe. Saudade do colostro, que se chama, né? Muito obrigado, Léo. Agradeço os dois. Agradeço ao Léo de Souza. Não, Oliveira de Souza, né? Não, de Souza Xavier. Souza Xavier. Souza Xavier. E ao Léo Suricate. E agradeço também ao Suricate. Viva a vida, galera.